o direito lusitano e Ordenações filipinas. Sobre as ordenações manuelinas. Ordenações ofensivas. criminal do Império. História do direito penal brasileiro no período republicano. O direito penal na época do Brasil colonial. Sou Leonardo e eu vou apresentar o direito penal na época do Brasil colonial, que teve o seu início aí no começo do século XVI e se prolongou até o início do século XIX, onde Portugal, após a descoberta do Brasil, começou uma exploração principalmente do pau-brasil, da extração do pau-brasil, mas também com a plantação de açúcar utilizando mão de obra escrava africana. E nessa época, Portugal já influenciava diretamente no sistema judiciário brasileiro, sendo o sistema judiciário do Brasil uma extensão do sistema português. E a colonização foi marcada por uma rígida exploração econômica e pelo controle de Portugal sobre as riquezas e o comércio do Brasil, o que gerou posteriormente a independência do Brasil em 1822. Durante a colonização, o que regia as normas do país eram as ordenações criadas por Portugal. A primeira delas foram as ordenações afonsinas, que foram criadas em 1446, durante o reinado do rei Afonso V de Portugal. Foi o primeiro código legal compilado em Portugal e consolidava as leis e os costumes da época, padronizando o sistema jurídico e influenciando na legislação das colônias portuguesas, incluindo o Brasil. Logo após vieram as ordenações manuelinas, promulgadas em 1521, sob o reinado de Dom Manuel I. Revisavam e atualizaram as ordenações afonsinas, introduziram novas penas e revisaram as que já existiam. Entre essas inovações, destacam-se penas mais severas para crimes contra a ordem pública, como a execução pública para crimes graves, além de punições como o exílio e o confisco de bens. Após essa, a última ordenação que teve influência aqui no Brasil foi a ordenação filipina, criada em 1603, que foi uma atualização das leis anteriores e se tornou a principal referência legal até o início do século XIX. Elas endureceram ainda mais as penas, introduzindo medidas rigorosas, como pena de morte para diversos crimes, tortura como método de obtenção de confissões, o aumento do uso de exílio para colônias distantes como uma forma de punição. Essas ordenações reforçaram a centralização do poder e o controle social, refletindo a influência do absolutismo na época. A Igreja Católica também teve uma forte influência na criminalização de condutas durante o período colonial. Como braço ideológico do poder colonial, a Igreja moldou as leis e costumes com base nos valores cristãos, o que resultou na criminalização de práticas consideradas heréticas, imorais ou contrárias à doutrina católica. Condutas como a feitiçaria, bigamia, blasfêmia, relações sexuais fora do casamento eram severamente punidas, muitas vezes com a intervenção direta católica. Além disso, a moral católica influenciou as normas sociais, consolidando um rígido controle sobre a vida privada e pública dos colonos, ajudando também a manter a ordem social conforme os interesses da coroa portuguesa. Meu nome é Pedro Henrique Montenegro, e eu vou falar sobre o direito lusitano e como ele influenciou no direito penal durante o período colonial brasileiro. Com a chegada dos portugueses em 1500, o Brasil ele começou a ser regido pelas leis lusitanas. Antes disso,
a sociedade indígena ocupava ali o território que posteriormente seria do Brasil, já tinha o seu próprio modelo de justiça, baseada na lei consuetudinária, ou seja, através dos costumes, na convivência social, transmitida oralmente e muito influenciada pelo misticismo. Não havia uma organização jurídica formal e as suas punições eram físicas, mas não havia tortura. Com a colonização, o Brasil passou a adotar o sistema jurídico português, que trouxe consigo um sistema estruturado e formalizado. Esse sistema ele incluía o direito penal como uma forma de controle social e imposições às regras. As punições variavam entre a pena de morte, a mutilação e a prisão. Esse sistema era muito diferente do que os indígenas adotavam e mostrou a sua influência rígida, a sua rigidez e a disciplina europeia sobre a colônia. O direito lusitano ele introduziu uma série de códigos e ordenações, como as ordenações filipinas, as manuelinas e as afoncinas, que regulavam o comportamento dos habitantes e estabeleciam as penas para os crimes cometidos. Essas ordenações eram bastante influenciadas pelo direito romano e pelo direito canônico e possuíam um caráter bastante repressivo e punitivo, baseada na mentalidade da época. Além disso, o sistema penal lusitano era bastante influenciado pela religião católica. A Inquisição, por exemplo, desempenhou um papel fundamental para a criação de penas nos crimes. O direito lusitano, durante o período colonial do Brasil, foi uma consolidação de um sistema jurídico formalizado, que apesar da sua severidade, trouxe uma estrutura legal que iria influenciar o direito penal brasileiro nos séculos seguintes. Bom, professor, essa foi a minha parte, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado. Olá, eu vou falar um pouco sobre as ordenações manuelinas, que é praticamente o direito penal que evoluiu através das ordenações manuelinas, desde o reinado de Manuel I, que foi conhecido como venturoso naquela época, devido à expansão marítima e o desenvolvimento no comércio, socialmente, enfim. Manuel I viu que precisava modernizar as leis de Portugal naquela época. Então, assim, as ordenações manuelinas foram um conjunto de leis, né, que foram estabelecidas para ser cumpridas naquela época, que durou apenas no reinado do rei Manuel, que trouxe bastante significado para as transformações, e ainda acontecem essas transformações hoje em dia, a evolução do direito penal, enfim, sempre transformando e modernizando para buscar sempre o melhor para as pessoas, buscando sempre trazendo o melhor para a sociedade. Essas ordenações que foram impostas pelo Manuel I, ela abordavam, né, desde o direito civil quanto o administrativo e econômico da sociedade, das pessoas que viviam naquela época, né? Porque já que estava vivendo um momento de desenvolvimento, um momento de modernização,
Então foi muito essencial, muito promissor naquela época essas leis que foram estabelecidas naquela época através de Manuel I. E, e esse sistema jurídico, né, tornou-se muito eficaz, muito eficiente e justo para as pessoas naquela época. Então, assim, foi muito influenciador para os tempos de hoje, trazendo para os tempos, teve muitas transformações. Nós podemos perceber que durante o reinado de Manuel I, durante o seu reinado, podemos perceber que o direito penal, ele de lá para cá, ele sempre procurou se adaptar e evoluir com a sociedade, com a evolução da sociedade em si. Com a evolução da sociedade em si, procurou a justiça da melhor forma e a equidade, né? Enfim, durante o reinado de Manuel I, entre 1495 que foi até 1521, que foi durante as ordenações manuelinas durante o seu reinado, né? Até 1521, que durou. Depois entrou a nova, né? Que foi a ordenação Filipinas, que, enfim, a ordenação manuelina foi essencial para o crescimento social, a evolução social perante o direito. Foi muito bom. E naquela época teve muitas descobertas, né? Grandes descobertas aconteceu durante o reinado do rei Manuelino. E, enfim, teve bastante reformas significativas. Então, assim, o reinado manuelino é sobre isso, gente. Muito obrigada pela atenção e eu espero ter contribuído com alguma coisa. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima. Oi, eu me chamo Júlia e eu fiquei responsável pelo tema Ordenações Filipinas. Bem, essas ordenações foram criadas por volta de 1603 e elas constavam de um conjunto de leis impostas pelo rei Filipe II, que era o rei da época, e elas vigoraram até 1830, influenciando profundamente o sistema jurídico e penal daquela época. E embora as ordenações filipinas tenham preservado as características punitivas das ordenações anteriores, como penas exageradas, cruéis e desproporcionais, elas foram marcadas pela ausência de princípios fundamentais, aqueles que constam no nosso artigo 5º da Constituição. A arbitrariedade dos julgadores era uma constante, e a desigualdade de classes se refletia diretamente no tratamento punitivo. Ou seja, as pessoas eram rotuladas, elas eram tratadas de forma que olhavam o grupo social dela e assim tinham base no tratamento punitivo de acordo com a pena. Na verdade, não era nem de acordo com a pena, né? Porque eram desproporcionais e muito cruéis. No livro 5 das ordenações filipinas, regulava a matéria penal. E foi sobre essa legislação que o Inconfidente Tiradentes foi executado como exemplo a outros que tivessem como ideia fazer algum tipo de revolta contra o império da época. Essa foi uma demonstração, a execução, né, de Tiradentes foi uma demonstração clara da extensão das consequências penais aos seus descendentes.
Se você não cometia um crime, se você não cometia algo julgado errado pela sociedade da época, você não teria a sua pena. E visto que a pena, ela era exorbitante, independente do crime que você cometeu. E além da pena de morte, outras sanções bárbaras, que eu posso dizer assim, eram amplamente empregadas. As ordenações filipinas, portanto, representam um período sombrio na história penal, onde o poder do Estado se sobrepunha ao direito individual. Que, como ditado anteriormente, as pessoas não tinham os direitos que hoje estão previstos na nossa Constituição. Olá, eu sou o José e eu vou falar sobre o Código Criminal do Império de 1830. Bom, vou listar pontos-chave sobre ele, começando pelo contexto histórico. Antes de 1830, o Brasil seguiu o ordenamento real, leis portuguesas que regulamentavam a vida e a justiça. O Código de 1830 foi um grande marco na autonomia jurídica brasileira, adaptando-se ao sistema legal e à realidade local. Outro também é a estrutura e conteúdo. O Código de 1830, ele diferenciava claramente crimes e penas, classificando eles em categorias, como crimes contra a pessoa, crimes contra a propriedade e crimes contra a ordem pública, e determinavam penas específicas para cada categoria. E o outro também é penas. O Código previa penas como multa, prisões, punições corporais e outros tipos de sanções, dependendo da gravidade do crime cometido. Bom, continuando o Código do Império, temos as inovações e características. O Código refletia o princípio da legalidade. Nullum crime, nulla poena sine lege, em latim. Ou seja, não há crime sem ter uma lei anterior que o defina. E temos as influências. O Código foi influenciado por modelos europeus, especialmente pelo Código Penal francês de 1810, que serviu de referência para muitas disposições. E por fim, temos reformas e evolução. O Código Penal de 1830 ele foi substituído pelo Código Penal de 1890, que marcou um avanço significativo na legislação brasileira, refletindo em mudanças sociais e políticas, incorporando novas ideias sobre justiça e criminalidade. Meu nome é Thiago e vou começar falando sobre a história do direito penal brasileiro no período republicano, que ela é marcada por transformações significativas em suas bases teóricas e práticas, que ela reflete mudanças políticas, sociais e econômicas no país. Com a proclamação da República de 1889, houve mudanças com a ruptura no sistema monárquico, o que demandou de novas codificações e transformações no campo jurídico. No início do período republicano, o Código de 1890 ele foi promulgado substituindo o Código Criminal do Império de 1830. Esse novo código ele foi influenciado por correntes positivistas e pela escola clássica, que buscava refletir ideias republicanas de liberdade e de igualdade, mas ainda mantinha algumas características arcaicas e uma forte orientação repressiva. Nas primeiras décadas do século XX, foram marcadas por debates intensos com as necessidades de uma reforma penal influenciada pela ascensão do movimento da defesa social e pelas ideias da criminologia positivista. Isso foi a promulgação do Código Penal de 1940, durante o período de Getúlio Vargas. Esse código ele introduziu inovações significativas, como a individualização da pena e o tratamento diferenciado para menores infratores, buscando um equilíbrio entre a punição e a reabilitação. No período da pós-ditadura militar, a partir da década de 1980, o direito penal brasileiro passou por uma fase de redemocratização, com ênfase na proteção dos direitos humanos e na crítica do uso excessivo do direito penal, um instrumento do controle social. Em base, a Constituição de 1988 ela foi conhecida como a Constituição Cidadã, que reforçou garantias fundamentais e princípios penais,
como o da legalidade e da presunção da inocência. Nas últimas décadas, o direito brasileiro ele vem enfrentando desafios complexos. O que seria esses desafios complexos? Seria a modernização das leis penais, que é a busca por alternativas à prisão e a luta da criminalização organizada e à corrupção. Esses desafios acabam demandando uma constante revisão e aprimoramento das políticas penais, visando uma justiça mais eficaz, humanizada e justa. E eu finalizo o vídeo falando sobre uma breve história do direito penal brasileiro no período republicano. Oi, meu nome é Pedro Gonçalves e eu vim falar sobre as ordenações afonsivas. As ordenações afonsivas foram um importante conjunto de leis promulgado durante o reinado de Dom Afonso IV de Portugal, governando de 1325 a 1357. Essas leis surgiram no contexto de necessidade de organização e sistematização jurídica, com o objetivo de consolidar e uniformizar o sistema legal do reino. A ideia era substituir a diversidade de normas e práticas jurídicas que existiam antes, proporcionando uma base legal mais clara e coesa. O código era composto por 3 livros principais, cada um abordando diferentes aspectos do direito e da administração. O primeiro livro focava em questões civis e nos procedimentos judiciais, oferecendo diretrizes sobre como seus casos deveriam ser tratados nos tribunais. Já o segundo tratava de direito penal e dos crimes, especificando as penas e as formas de punição para diversas infrações. O terceiro livro lidava com a administração pública e os deveres dos oficiais reais, regulando a atuação dos funcionários do governo e os aspectos administrativos do reino. As ordenações afonsivas tiveram um impacto significativo na organização da justiça e na administração do reino. Elas ajudaram a unificar as leis, que antes eram dispersas e variavam entre as diferentes regiões, promovendo maior coesão legal em Portugal. Essa unificação não só facilitou a aplicação das leis, mas também contribuiu para a centralização do poder real, fortalecendo a autoridade da monarca e promovendo uma administração mais eficiente e equitativa. O legado das ordenações afonsivas é notável, pois serviram a base para os futuros códigos legais em Portugal, como as ordenações manuelinas e filipinas. Elas representavam um marco na evolução do direito português, demonstrando a importância da codificação e sistematização das leis para a organização social e justiça. A preservação dos textos legais e o estudo da ordenação afonsiva continuam a ser relevantes para a historiografia e para a compreensão do desenvolvimento jurídico em Portugal. E no Brasil também, por a gente ter sido colonizado por Portugal, e a gente ter meio que algumas coisas assim parecidas, e a história do direito penal é similar também. Assim, as ordenações afonsivas não foram apenas um conjunto de leis, mas sim um passo crucial na construção de um sistema jurídico mais organizado e centralizado, refletindo a busca contínua por justiça e governança eficaz. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet.